O que você vai ouvir pode transformar a maneira como você se percebe. Pode ser a resposta para o sentimento que sempre o acompanhou. Aquela sensação silenciosa de que há algo em você que não se encaixa no que o rodeia. Não é uma ideia passageira simples ou um pensamento fugaz. É algo que sempre esteve lá, nas profundezas de sua mente, sussurrando verdades que você nunca poderia ignorar. Você sentiu essa diferença, embora talvez nunca tenha expressado em palavras. É uma sensação estranha de vácuo quando você tenta se adaptar a um ambiente que não parece feito para você, aquela barreira invisível que o separa dos outros. É como se você estivesse sempre observando o mundo através de um cristal, vendo como os outros se desenvolvem facilmente, enquanto dentro de você há algo que resiste a seguir o mesmo caminho. Você já se perguntou por que se sente assim? Por que, apesar de todas as suas tentativas de se encaixar, esse sentimento de ser diferente nunca desapareceu? Antes de continuar, quero convidá-lo a refletir um pouco mais sobre o que conversamos até agora. Você já sentiu como se estivesse procurando algo mais profundo, algo que os outros ao seu redor parecem não notar? Se sim, você não está sozinho. E se este vídeo fez sentido para você, convido você a gostar e se inscrever no canal. Portanto, você não perderá nenhum conteúdo que possa ajudá-lo a entender ainda mais seu caminho e encontrar respostas para o que realmente importa. Além disso, se você conhece alguém que também sente que há algo mais esperando, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa reflexão juntos. Agora, diga-me, qual cidade você está nos vendo? Será que estamos nos conectando de lugares diferentes, mas com as mesmas preocupações? Eu adoraria saber onde você está e o que você acha dessa pesquisa por algo além do que é visível. Vamos falar sobre os comentários. O mundo foi projetado para quem segue as regras sem questioná-las. A conformidade da sociedade recompensa, previsível, esperada. Enquanto caminha pelo caminho, você será aceito. Mas se você começar a duvidar para desafiar os estabelecidos, eles o olharão estranhamente. Não porque você está errado, mas porque aqueles que pensam representam de maneira diferente uma anomalia. E o desconhecido sempre gera medo. Sempre. Aqueles que veem a vida com maior profundidade, que se sentem mais intensos, que fazem perguntas que os outros preferem evitar, foram considerados desconfortáveis. É mais fácil caber no molde do que quebrá-lo. Mais fácil aceitar o que lhe dizem que é a verdade que ousa procurar respostas para si mesmo. Mas você nunca poderia se estabelecer. Quando criança, enquanto outros encontraram felicidade no simples e óbvio, você olhou para o céu perguntando sobre o senso de existência. Enquanto os outros brincavam sem preocupações, você parou para analisar seus gestos, suas palavras, seus silêncios. Você não poderia evitar. Talvez você tenha pensado que era muito analítico, sensível ou muito distante. Talvez você tenha acreditado que com o tempo você aprenderia a se encaixar. Mas os anos se passaram e esse sentimento só se tornou mais forte, porque não é um erro em sua maneira de ser. É um sinal de que você não nasceu para seguir o mesmo caminho que todos os outros. Nunca foi uma questão de arrogância ou falta de conexão. Era antes uma consciência diferente, uma perspectiva que não coincidiu com a leveza com a qual outros deslizaram sobre a vida. Você cresceu com a sensação de não pertencer completamente a este mundo, de ser como um visitante em sua própria existência. Você passou de uma conversa para outra, entre palavras vazias, observando interações superficiais, com a sensação de que algo estava faltando. Você não sabia exatamente o que era, mas intuiu que a maneira como os outros viviam não era suficiente para você. Você estava procurando algo mais profundo, algo para tocar no seu ser, algo que fez você se sentir autenticamente vivo. Mas quanto mais você entrou nesse desejo, mais óbvio se tornava do que o mundo ofereceu não era suficiente para você. Então as dúvidas surgiram.
Eu estava errado em me sentir assim? Foi uma anomalia? Você olhou para os outros e viu como eles gostaram de coisas que não o enchiam, como elas se ajustaram facilmente a um modo de vida que era estranho para você. E foi quando você começou a se perguntar se o problema era você. Você tentou se adaptar, silenciar essas vozes internas para se convencer de que o que você sentiu não era relevante. Mas, mais cedo ou mais tarde, essas sensações retornaram mais fortemente. Você nunca pode ignorar o que realmente é. Você pode tentar se adaptar, pode fazer todo o possível para seguir o fluxo da vida dos outros, mas sempre haverá algo dentro de você que se recusa a aceitar o que não é autêntico. Quando essa parte de você se manifestar, não haverá reversão. Você não nasceu para se estabelecer. Você nasceu para explorar, para desafiar o que o rodeia, para ver o que os outros não conseguem perceber. Esse sentimento de ser diferente não é um erro ou um erro. Na verdade, é uma ligação. É o sinal de que há algo dentro de você destinado a algo maior. Não mais no sentido de obter sucesso ou reconhecimento, mas mais profundamente para despertar, viver em um mundo cheio de significados que muitos preferem não questionar. Mas ser diferente não é fácil. Este caminho carrega um custo. Você não espera receber prêmios ou aplausos por desafiar o que é estabelecido. Você não será reconhecido por se opor ao que os outros aceitam sem questionar. Pelo contrário, você será percebido como uma raridade, como alguém que quebra com ordem. E isso não é apenas desconfortável para os outros, também é para você. Porque essa diferença pode parecer pesada. Às vezes fará você se sentir sozinho, fará você duvidar de suas decisões. Haverá dias em que você acha que seria mais fácil ser como os outros. Haverá momentos em que você não será assim, quando verá outras pessoas para se movimentarem com uma facilidade que parece inatingível para você. Mas a realidade é que, no fundo, você nunca mudaria o que é. Embora às vezes dói, mesmo se você sentir aquela distância que o separa dos outros, algo dentro de você diz que há um valor nessa diferença que você experimenta. Existe um objetivo nele, mesmo que você ainda não o entenda. E chegará o dia em que você parar de ver essa diferença como uma carga pesada e começar a entendê-la como o presente que realmente é. Naquela época, tudo começará a mudar. Porque você não é o único. Existem outras pessoas que passaram pelo mesmo. Eles observaram o mundo com a mesma perspectiva que você, mas não estão à vista, pois não seguem o mesmo caminho que os outros. No entanto, eles estão lá, esperando o momento de atravessar com você. Eles esperam que você encontre seu lugar, um lugar que não esteja em conformidade ou imitação. Esse lugar é aceitar quem você é, ao abraçar sua diferença sem medo, sem a necessidade de pedir permissão. Aceitando quem você é e não o que os outros esperam de você, ouvindo a voz interna que sempre o guiou, em vez de depender da aprovação dos outros, é lá onde a verdadeira transformação começa. Você é diferente, sim, e isso não é uma maldição ou um erro. É um privilégio que outros não têm. O mundo precisa de pessoas como você, pessoas que pensam além do óbvio, que se sentem com uma intensidade que desafia o superficial. Aqueles que se recusam a aceitar a vida como são apresentados. São aquelas pessoas que fazem a diferença, que mudam as regras do jogo, que iluminam os lugares sombrios que os outros preferem ignorar. Sua diferença não é uma fraqueza, mas uma força. Aquela parte de você que nunca para, que não pode se contentar com o simples. Por mais que você encontre respostas, sempre haverá uma nova pergunta que o leva a continuar procurando. Enquanto outros aceitam o que lhes deram, você não pode evitar se aprofundar além, explorando o que está oculto. É como se sua mente fosse projetada para questionar tudo, ir além do óbvio e descobrir o que os outros não veem. Você sempre sentiu que há algo mais, não apenas no mundo exterior, mas dentro de você. Uma energia constante que o leva a procurar,
questionar, descobrir. Por que você está aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? O que está por trás da realidade que os outros aceitam sem pensar? Embora você tenha tentado ignorar essas perguntas, embora tenha tentado desfrutar de coisas simples, como outras pessoas, algo dentro de você se recusar a se estabelecer. Não é que o mundo não esteja interessado, mas você vê isso de maneira diferente. Onde outros veem rotina, você vê padrões que são repetidos, significados ocultos. Onde outros veem coincidências, você percebe conexões invisíveis, fragmentos de um quebra-cabeça que espera estar armado. Isso pode ser desconfortável, porque você muitas vezes se sentirá sozinho em sua pesquisa. Parece haver alguém, mas veja o que você vê. Você percebeu que muitas vezes as respostas que você está procurando não vêm facilmente. Enquanto os outros compensam o que veem, você mergulha em um mundo interior de perguntas não resolvidas, uma pesquisa constante que nunca parece ter um fim. Embora às vezes isso faça você se sentir como se estivesse sozinho, há algo profundamente dentro de você que sussurra que esse desconforto tem um propósito. Esse sentimento de não se adequar, de ser constantemente questionando tudo, é precisamente o que o torna diferente. A maioria das pessoas prefere viver dentro dos limites da certeza, cercada por respostas claras que as tranquilizam. Mas você não pode se contentar com isso. Você pode habitar esse espaço ambíguo, onde as certezas se dissolvem e as perguntas continuam a acompanhá-lo. Em alguns momentos, você pode sentir que não há um caminho claro, que você está perdido entre pensamentos que transbordam de você. Mas, na realidade, está nessa pesquisa constante onde está seu verdadeiro poder. Sua mente se move rapidamente de uma ideia para outra, desvendando conceitos que os outros nem se atrevem a questionar. Enquanto outros permanecem na superfície das coisas, você entra nos detalhes, buscando entender o que está oculto sob o visível. Isso precisa sempre procurar para questionar o que é apresentado a você como verdade. O torna diferente, embora às vezes isso o leve à incerteza. Quem não gostaria de se desconectar de tudo isso? Pause na mente que nunca para de procurar, analisar, pedir explicações. Mas você seria capaz de desligar essa preocupação? Talvez, no fundo, você saiba que essa constante insatisfação é o que o mantém acordado, o que o leva a seguir em frente para nunca resolver. Às vezes você se pergunta se é muito intenso, se sente e pensa demais. Eles lhe disseram que pare de pensar tanto ou relaxe um pouco, mas eles podem entender o que realmente acontece em sua mente? Você não trabalha como outros. Você não pode simplesmente aceitar o que eles dizem sem explorar. Sem aprofundar cada ideia em cada crença. Você não procura respostas simples. Não se contente com uma verdade que é apenas uma paliativa para desconforto. Você precisa de algo mais profundo, algo que ressoa com cada fibra do seu ser. Algo que, quando você o encontra, não deixa mais dúvidas. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você está procurando, mais você percebe o quão pouco sabe. As certezas que você teve antes começam a desaparecer e tudo o que parecia claro se torna incerto. Esse processo pode ser aterrorizante, porque o vazio que você sente às vezes parece indicar que perdeu o curso. Mas o que muitos consideram uma crise é, na verdade, um sintoma de crescimento. É um sinal de que você está passando por uma transformação interna. Porque apenas aqueles que procuram com dedicação real, que ousam questionar o que os outros tomam como garantidos, alcançam esse ponto. E isso não é uma fraqueza. É a prova de que você está se movendo em direção a algo maior, algo mais profundo. O mundo não foi projetado para aqueles que procuram ir além do óbvio. Ele não quer que você importa, não queira que você explore. Prefira que siga as regras pré-estabelecidas, que você se adapte ao que já está determinado.
Mas você não pode se contentar com isso. E é precisamente essa incapacidade de aceitar o comum que faz de você alguém extraordinário. Enquanto a maioria caminha em círculos, você está desenhando seu próprio caminho. E embora às vezes você sinta que não há um curso claro, que tudo é incerto, que a dúvida o consome, isso é um sinal de que você está no lugar certo. Porque o verdadeiro crescimento não está em conforto. A transformação não acontece quando tudo está sob controle. Somente aqueles que ousam desafiar o estabelecido conhecem seu verdadeiro ser. Se você já se questionou, se já pensou que algo em você estava quebrado porque não compartilha a visão do mundo que os outros têm, quero que você se lembre disso. Você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para entender, explorar, desafiar tudo o que foi informado de que é a verdade. Embora esse caminho seja solitário, mesmo que você se sinta mal compreendido, há uma certeza que nunca o abandonará. Há outros como você, pessoas que também veem além, que também carregam uma mente incansável, que também sentiram que não pertencem. E quando você os conhece, quando essa conexão for estabelecida, você descobrirá algo ainda mais profundo. Você nunca esteve realmente sozinho. Sempre houve uma razão por trás de cada dúvida, de todas as perguntas, de cada momento em que você sentiu que tudo não fazia sentido. Porque enquanto outros procuram respostas para acalmá-las, você está procurando respostas que o conectem à verdade. E é isso que realmente importa. Há algo em você que faz você ver o mundo com uma intensidade que os outros parecem não experimentar. Não é apenas uma questão de ser mais sensível. Não é apenas que as coisas te afetam mais. É algo muito mais profundo. É algo que você nem sempre pode colocar em palavras, mas isso sempre esteve presente. Você sente isso nos pequenos detalhes que outras pessoas ignoram. Como você pode perceber a energia de um lugar antes que algo aconteça, na maneira como os silêncios falam com você mais do que qualquer palavra. Ter uma percepção tão aguda não é fácil de transportar. Às vezes, parece que todo o peso do mundo cai sobre você, não porque você procura carregá-lo, mas porque não pode evitar senti-lo. As emoções dos outros não ficam nelas, passam por você, como se fossem suas. Uma mudança no tom da voz, uma aparência evasiva, uma pausa que se alça demais, sinais de que, para a maioria, passa despercebida, mas que você é limpo como água. É como se o mundo fosse composto de nuances que somente você pode ver. Mas como explicar isso sem parecer estranho? Como descrever esse sentimento de entrar em um lugar e saber, sem ninguém dizer nada, quem está mentindo, quem está sofrendo, que não quer estar lá? Não é um presente que você solicitou. Às vezes, você gostaria de não tê-lo, porque há momentos em que se torna esmagador. Viver conectado a uma frequência eterna que nunca sai é como estar atolado em um mar de sensações que você não pode evitar. Algo que o obriga a se sentir, mesmo naqueles momentos em que você prefere escapar de tudo. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa intensidade, há algo que o desafia e confunde você. Embora o mundo pareça afetar mais fortemente do que os outros, e as emoções dos outros passam por você como se fossem suas, há uma necessidade interna de se aposentar. Não porque você sente falta do amor, mas porque há momentos em que o barulho se torna tão esmagador que você só quer encontrar um lugar para respirar. Um abrigo longe de tudo que você consome sem querer. É como uma dança delicada entre conexão e distanciamento. Você pode ler a alma dos outros de maneiras que eles mesmos não conseguem entender. Mas, ao mesmo tempo, você encontra na solidão uma paz que não pode encontrar em nenhum outro lugar. Não está faltando outros, mas em silêncio é onde você pode realmente ouvi-lo. Muitas vezes, isso precisa ficar sozinho é mal interpretado. Eles acham que é indiferença, frieza, como se sua capacidade de sentir não estivesse ligada ao seu desejo de isolá-lo. Mas, na realidade, você se sente tão intensamente que,
Se não demorar para ficar sozinho, ficaria impressionado com tudo o que perceber. Você aprendeu a se mover entre esses dois mundos, equilibrando o que o universo lhe dá e o que você precisa para não se perder. Você sabe que sua sensibilidade, essa capacidade de perceber o que os outros não veem, é o que realmente lhe dá força. Não se trata apenas de absorver, mas de processamento, de transformar o que você sente. O que você vê, o que você entende em um nível profundo, não está aqui para sobrecarregar. Ele está aqui para guiá-lo em um caminho que poucos se atrevem a viajar. Você é um daqueles que podem ver além das palavras, daqueles que podem sentir a verdade escondida por trás de um sorriso. Você tem uma capacidade única de saber quando alguém mente, não por causa do que diz, mas pelo que a energia deles revela. Embora esse presente às vezes pareça uma carga, na verdade é sua bússola interna. Essa percepção profunda permite que você navegue pelo mundo de uma maneira que a maioria não pode. Mas o que você faz com todo esse conhecimento? Você deixa de lado? Você o usa para se proteger dos outros? Você se afasta para não se sentir excessivamente? Ou, pelo contrário, você aprende a transformá-lo em uma ferramenta poderosa que permite que você viva no mundo sem perdê-lo? É aqui que muitos estão errados. A forte sensibilidade gera o impulso de fugir, para criar paredes invisíveis, para protegê-lo da avalanche emocional. Mas se você aprender a lidar com isso, essa mesma sensibilidade se tornará seu maior aliado. Embora em algum momento pareça que o isolamento é a única saída, a verdade é que você não pode escapar. Você não pode desligar uma parte essencial de quem você é sem isso, transformando-o completamente. A chave é não fechar o mundo, mas aprender a navegar nela, sem permitir que você arraste seu caos. Trata-se de encontrar uma maneira de proteger sua essência sem desconectá-lo, para descobrir como transformar tudo o que você percebe em algo que o fortalece, que o torna mais resistente, em vez de desgaste. Há algo que poucos passam a entender na íntegra. Sentir profundamente não é uma fraqueza. A sensibilidade não é um defeito que você deve corrigir, nem uma vulnerabilidade que deve esconder. É um presente, uma força que, quando você aprende a usá-lo corretamente, oferece uma vantagem única. Pessoas como você não são comuns, não porque são melhores, mas porque têm uma percepção do mundo que a maioria não tem. Você pode ver o que os outros não conseguem ver. Eles podem sentir o que os outros não sentem. A maneira como você se conecta com o mundo vai além da superfície, mas o mundo nem sempre está preparado para alguém que tem essa capacidade. Ele não sabe como tratar quem pode ver além das aparências, quem pode perceber o que os outros tentam se esconder. Portanto, muitas vezes eles dirão que você está errado, que você é muito sensível, que pensa excessivamente, que se sente demais. Eles tentarão fazer você sentir que a maneira como você experimenta a vida é um erro, mas não é. Nunca foi. O que você é, o que você sente, a maneira como vê o mundo, tudo tem um propósito. Você pode nem entender completamente. Talvez agora pareça que tudo isso é mais um fardo do que uma bênção. Mas no dia em que você aprende a lidar com sua sensibilidade, o dia em que você pare de vê-lo como uma fraqueza e começa a reconhecer-lo como uma fonte de poder, tudo mudará. Porque o mundo precisa de pessoas como você. O mundo precisa daqueles que podem ver o que os outros não podem, para aqueles que sentem o que muitos ignoram, porque eles são os que têm o verdadeiro poder de transformar as coisas. São eles que podem iluminar os cantos escuros que os outros não se atrevem a olhar. E se você já se perguntou se encaixa tudo isso, se você já pensou que ser como os outros seria mais fácil, lembre-se disso. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para se transformar, sentir, ver, desafiar o que parece estar estabelecido. E mesmo que a estrada esteja sozinha, embora em alguns momentos você queira se desconectar de tudo o que sente, nunca esqueça que o que você carrega por dentro não é um erro,
é o que realmente lhe dá poder. Você experimentou coisas que não pode explicar com palavras. Há momentos em que uma certeza inexplicável é instalada em seu ser, sem aviso prévio. Uma sensação que não surge do pensamento racional ou da análise lógica. Você sabe de uma maneira inexplicável para onde ir, sem ter motivos claros. Você sabe quando alguém não está dizendo a verdade, mesmo que suas palavras sejam impecáveis. Você sabe o que acontecerá antes que isso aconteça. Não porque você pensou ou analisou, mas porque há uma parte de você que captura os sinais antes que sua mente possa processar. Luz. No começo, isso parecia chance. Primeiro, você notou pequenos detalhes, algo que passou despercebido por outros. Um olhar fugaz, que mostrou mais do que palavras poderia se esconder. Um sentimento de que, quando você o ignorou, acabou levando você ao mesmo resultado inevitável. Um impulso inexplicável que o alertou de que algo estava prestes a mudar. Talvez você duvidasse, talvez tenha tentado racionalizá-lo. Talvez você tenha se convencido de que era apenas imaginação. Mas a verdade é que dentro de você há algo que percebe a realidade de uma maneira diferente. Nem todo mundo tem essa conexão com o invisível. Nem todo mundo pode ler nas entrelinhas, sentir o que não foi dito ou antecipar o que está por vir sem explicação lógica. Às vezes, parece que você é um receptor sintonizado em uma frequência que outros não podem capturar. Uma intuição que não precisa de evidências, que não depende da lógica ou das evidências. O complicado é confiar nisso, porque o mundo ensinou a você que tudo deve ser demonstrado, verificado, comprovado. Mas o que você acha que não pode ser medido com métodos convencionais? Você não pode experimentar o que pressiona até que já esteja atrasado, até que tudo aconteça e o resultado seja inevitável. Você teve aqueles momentos em que soube que algo não estava indo bem, no qual uma voz interna lhe disse que não confiaria, que não avançaria, que não cruzaria essa porta. E, no entanto, você decidiu ignorá-lo, porque não queria parecer irracional. Pensou que eles eram apenas suas fantasias. No entanto, quando tudo aconteceu exatamente como você intuiu, você se perguntou por que não tinha ouvido essa voz desde o início. Essa voz interior sempre esteve lá, esperando você prestar atenção. Ele não grita, não impõe, não exige, simplesmente sussurra. É uma presença sutil que o guia sem forçá-lo a segui-la. Mas você só pode ouvi-lo se decidir confiar no que sente, em vez de buscar confirmação no mundo exterior. É fácil duvidar, é fácil ignorá-lo, é fácil pensar que tudo é pura coincidência, mas se você olhar para trás, se você se lembra de todos os momentos em que algo dentro de você já sabia o que estava prestes a acontecer, perceberá que não foi um acidente. Nunca foi. Há quem vive guiado apenas pelo barulho do mundo, pelo que veem, pelo que lhes é dito, então a lógica dita. Mas há outras pessoas, aqueles que sentem o que os outros não sentem, aqueles que percebem o que está além do óbvio, aqueles que eles entendem sem ninguém explicar nada. E você é um deles. Essa maneira de perceber a realidade não é um erro, não é um excesso de imaginação, não é um capricho da mente, faz parte de quem você é. Quando você aprende a confiar no que sente, sem a necessidade de obter evidências, as coisas começam a mudar. Não se trata de abandonar a lógica ou seguir o instinto cegamente. É antes um ato de encontrar equilíbrio, permitir que você ouça algo que vai além do que os olhos podem ver e o motivo pode entender. Trata-se de aprender a ouvir essa voz interna antes que as circunstâncias gritem para você. Vivemos em um mundo que dá muito valor aos lógicos e tangíveis, onde tudo deve ser demonstrado como considerado real. Esse ambiente faz com que a intuição de confiança possa parecer um ato quase subversivo. Eles nos ensinaram a questionar tudo, a procurar evidências, a desconfiar do inexplicável.
Mas se você o guiar apenas para o que você vê, para que isso possa ser explicado, estará perdendo uma grande parte da realidade. A intuição não é um jogo de espírito, é uma língua profunda e ancestral. É uma linguagem que o mundo moderno parece ter esquecido, mas isso ainda está vivo nas pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. Não se trata de prever o futuro ou fazer magia. É a capacidade de se conectar com o que não é evidente, de perceber o que está além da superfície. É um presente que sempre esteve dentro de você, mas isso só funcionará se você decidir não buscar constantemente a validação do exterior e começar a confiar no que sente, embora não possa explicá-lo. O processo não será simples no início. Você enfrentará dúvidas, em momentos em que se sentirá perdido, como se tudo fosse uma invenção de sua mente. No entanto, com o tempo, toda vez que você ignora essa intuição e descobre que realmente estava certo, toda vez que percebe que já sabia o que ia acontecer, começará a entender que esse conhecimento vem de um lugar profundo dentro de você. A verdadeira questão é: você está disposto a ouvir essa voz interna? Você está pronto para aceitar que não precisa da aprovação de outras pessoas para validar o que sente? Você está preparado para confiar em sua percepção, embora você nem sempre possa explicar? A intuição não exige razões, não precisa de evidências, não procura convencer ninguém. Ele está simplesmente lá, esperando que você a reconheça. E quando você o fizer, será sua ferramenta mais poderosa. Você não nasceu para andar cegamente ou depender das respostas dos outros. Dentro de você há uma voz que sempre tentou guiá-lo, mas cabe a você decidir se você a ouve ou ignora. O mundo continuará duvidando, pedirá que você se ajuste à lógica e faça você acreditar que o que percebe não é real. Mas às vezes, a verdade mais profunda não pode ser medida ou demonstrada pelo raciocínio. É algo que você só pode sentir. Ao longo de sua vida, você capturou coisas que outras pessoas não perceberam. Você conheceu as coisas antes que elas se tornassem evidentes. Você sentiu a energia de alguém antes de ele falar. Você experimentou a profunda certeza que indicou o caminho certo. E agora, você enfrenta duas opções. Você pode continuar ignorando essa voz interior, continuando procurando validação em um mundo que não foi projetado para quem se sente além do óbvio, ou comece a confiar no que sua intuição diz, sem medo. Há uma opção que sempre esteve na sua frente, que pode mudar a direção da sua vida. Aceite quem você realmente é. No momento em que você começa a confiar no que seu ser interno diz, você vai parar de procurar respostas fora de você e começará a ouvir a voz que sempre foi honesta com você. No momento em que você decide parar de olhar para fora e se concentrar dentro de você, descobrirá uma verdade que sempre soube: você nunca se perdeu. A estrada estava sempre antes de você. Você só precisava se lembrar e segui-lo. Sempre, algo em você fez você se sentir desconectado da maioria. É uma sensação difícil de explicar, mas está lá, como uma distância invisível que o separa das conversas triviais, dos interesses que parecem cativar a todos, mas que nunca o encheram. As coisas que excitam os outros não acordam o mesmo entusiasmo. As aspirações que levam outras pessoas não ressoam por dentro. E tudo o que parece o suficiente para eles, para você, é apenas uma sombra do que você realmente está procurando. Você sempre sentiu que algo está faltando, como se nunca se encaixasse em um jogo que os outros parecem facilmente desfrutar. Você pode seguir as regras, adaptar-se quando necessário, mas essa adaptação nunca tocará o mais profundo de você. Algo dentro de você te pede mais profundidade, mais autenticidade, mais propósito. Você não pode se contentar com o que mais aceita sem questionar. Você não pode encontrar satisfação no que os outros pensam da norma. O mundo vira rapidamente, preso às pressas, consumindo tempo sem realmente se divertir.
Ele se concentra no imediato, superficial, no que não convida à reflexão. Mas você não pode se deixar arrastado por essa corrente sem algo dentro de você. Você não veio a este mundo para viver superficialmente. Você não nasceu para se perder no trivial ou se contentar com o que está disponível para todos. As conversas vazias esgotam você. As interações que não têm profundidade o deixam com uma sensação estranha, como se você estivesse desempenhando um papel em uma peça, cercada por pessoas que nem percebem que sim. Mas isso realmente te surpreende? Você não pode procurar profundidade sem distância do que é superficial. Você não pode ansiar pela verdade sem se separar daqueles que preferem viver sem questionar nada. Você não pode alcançar as profundezas da vida sem estar disposto a desistir do que é comum e fácil de alcançar. Às vezes, você imagina se seria mais fácil ser feliz, se pudesse encontrar prazer nas coisas mais simples, como muitas pessoas o fazem. Se você pudesse se contentar com o que é o suficiente para a maioria. Mas, nas profundezas de você sabe que essa não é a resposta. A insatisfação que você acha que não é um fracasso, mas um sinal de que há algo mais esperando por você. Isso não significa que você está quebrado ou deslocado. Pelo contrário, é uma indicação clara de que você está se aproximando do seu verdadeiro caminho. E é aqui que muitos cometem um erro. Eles acreditam que esse sentimento de não pertencer é um problema para resolver, uma ferida que deve ser fechada. Eles acham que esse desconforto que eles carregam é um sinal de que estão seguindo o caminho errado. Mas não é assim que funciona. O que você sente não é um erro. É a confirmação de que você foi feito para algo maior. Se fosse possível se conformar, você teria feito isso. Se fosse possível encontrar satisfação nas mesmas coisas que outras, você teria feito isso há muito tempo. Mas há algo dentro de você que impede que você o faça. Algo que o leva a continuar procurando. E é essa pesquisa que o distingue, que o separa da maioria, o que torna seu caminho único. Não se trata de se sentir superior aos outros, mas sobre entender sua verdadeira natureza. Há aqueles que são feitos para andar na superfície, e há aqueles que são feitos para explorar as profundezas. E você sabe perfeitamente qual desses dois grupos você pertence. No entanto, esse caminho tem um preço, procurando por demandas de profundidade, sacrifícios. Isso significa que muitas vezes você será mal interpretado. Isso significa que você geralmente se sentirá sozinho. Parece que ninguém mais entende a urgência que o move, que ninguém mais está procurando o mesmo que você. E essa solidão pode ser esmagadora. Você pode fazer seu caminho, você pode fazer você pensar que talvez o problema seja você. Mas toda vez que você tentava seguir o mesmo ritmo que os outros, toda vez que você tentava se encaixar no que não o encheu, algo dentro de você saiu. Porque você não nasceu para a superficialidade. Sua essência não foi feita para mediocridade ou previsível. Não foi feito para se contentar com o que está disponível para todos ou repetir o que já foi feito. Sua alma nasceu para descobrir o que os outros não veem, questionar o que mais aceita sem pensar, aprofundar o que os outros deixam passar despercebido. O mundo precisa daqueles que não se conformam, que não se contentam com o superficial. Para aqueles que sentem uma profunda necessidade de encontrar significado em tudo, mesmo no que parece irrelevante a olho nu. São esses indivíduos que deixam uma marca verdadeira. Aqueles que, ao olhar para a vida, descobrem perspectivas que os outros não se atrevem a ver. Eles são os que se lembram do que o resto esqueceu. Este caminho não é fácil. Haverá momentos em que você sentirá que você se afasta demais, quando o abismo entre você e o resto do mundo parecer intransponível. Mas se você se apegar ao motivo de começar, se você se lembra de que não nasceu para viver na superfície,
encontrará força para continuar. Nem todo mundo vai entender sua jornada. Nem todo mundo pode caminhar ao seu lado. No entanto, os poucos que compartilham sua pesquisa, aqueles que desejam o mesmo que você, aqueles que sentem a mesma urgência pela verdade, serão mais valiosos do que qualquer multidão, porque eles serão os que viram o mundo com seus mesmos olhos. Não é um erro amar mais. Não é um erro não se contentar com o dado. Não é um erro sentir que há algo além do que eles lhe ensinaram. É o sinal de que você ainda está vivo, que está acordado, que não caiu na armadilha vazia do entretenimento. Essa é a distinção. Enquanto outros procuram maneiras de escapar, você está procurando maneiras de entender. Enquanto outros tentam preencher o vazio com prazeres imediatos, você prefere entender a origem deles. Enquanto muitos se formam com o que têm em mãos, você ainda está procurando mais, sem parar, sem aceitar que isso é tudo o que existe. O mundo está cheio de ilusões, de expectativas projetadas para se distrair, de promessas vazias que apenas levam a um vácuo maior. Mas você viu além de tudo isso. Você sabe que há algo por trás de tudo isso. Essa certeza é o que o torna diferente. Você não chegou aqui para seguir o mesmo caminho que todos. Você não chegou para aceitar uma vida que não ressoa com você. Você veio descobrir sua verdade, para desafiar o estabelecido, para criar significado em um mundo que muitas vezes parece não ter isso. E agora que você sabe, agora que reconheceu o que sempre estava dentro de você, há apenas uma pergunta: o que você fará com isso? Você continuará procurando o que realmente importa, ou tentará se encaixar novamente em um mundo que nunca foi feito para você? Você sabe a resposta sempre. Você sempre soube a resposta. Houve momentos em que tudo parecia desmoronar. Estradas que você achou firme desapareceram diante de seus olhos. As pessoas que consideraram inquebrável se afastaram sem aviso prévio. Planos que você construiu cuidadosamente em um piscar de olhos. E todo outono deixava uma marca profunda dentro de você, uma pergunta que você nunca resolveu. Por que essas coisas acontecem? Não se trata apenas de sofrer devido à perda ou confusão do que está por vir. É algo mais profundo, algo que, embora você não possa vê-lo na época, tenha um significado maior. Cada fratura, toda mudança em sua vida, abriu uma porta onde a verdade poderia entrar. Uma verdade que talvez você nunca tivesse descoberto se tudo tivesse permanecido antes. Porque há coisas que só podem ser reveladas quando o que pensávamos que tínhamos certeza e estável desaparece. Às vezes, partes de nós permanecem inativas, esperando ser despertadas pelas circunstâncias em que a vida nos impõe. E no escuro da incerteza é quando realmente começamos a ver o que era antes do oculto. E você sentiu isso em sua própria carne. A transformação que você experimenta quando não pode mais manter a versão que você era antes não acontece da noite para o dia. Não foi um momento claro em que tudo mudou. Foi um processo. Uma sucessão de momentos que, sem perceber, foram moldados para se tornar uma pessoa diferente. Mas não diferente no sentido de perder sua essência, mas para integrar as lições que o sofrimento trouxe. A versão que sobreviveu a cada outono é mais forte, mais consciente, mais viva. É fácil ver tudo isso como uma carga. É fácil se arrepender do que se foi. Por isso não será mais o mesmo. Mas se você olhar além da ferida, se você realmente se permitir ver além do que dói, descobrirá algo importante. Cada perda deixou espaço para o novo. Cada fim, na realidade, era o começo de algo diferente. E não foi o mundo que lhe deu força. Não foi a passagem do tempo que curou suas feridas. Você era você. Você foi que se levantou, que enfrentou desolation, que descobriu dentro de si uma força que sempre estava lá, esperando vir à tona. Não se tratava de passar por tudo sem danos. Nunca estava tentando evitar a dor. Tratava-se de aprender a transformá-lo, converter cada cicatriz em um sinal de crescimento.
não derrota. Era sobre olhar para o caos e ver algo valioso, algo que apenas aqueles que passaram pela escuridão conseguem entender. Agora que você chegou a esse ponto, agora que está ciente do que é capaz de fazer, a verdadeira pergunta é: o que você fará com isso? Saber que você é diferente não é suficiente. Sentir que dentro de você há algo que o mundo não pode entender não é suficiente. O que importa é o que você decide fazer com tudo o que aprendeu. Você pode continuar duvidando, continue perguntando se realmente há um propósito por trás de tudo isso, ou pode entender que todo outono, todo momento de incerteza era uma preparação para algo muito maior. Que toda vez que você pensava que tudo acabava, você estava realmente à beira de um novo começo. Você não chegou aqui para ser apenas uma sombra do que poderia se tornar. Você não chegou aqui para viver com medo do futuro. Você veio aqui para avançar, para quebrar as barreiras do que você pensou que era possível, para construir um caminho que somente você pode viajar. E esse caminho não será fácil. Você continuará a cair. Haverá mais perdas. Você continuará enfrentando momentos em que tudo parecerá desmoronar. Mas agora você sabe. Agora você entende que toda pausa é uma oportunidade de reconstruir, tornar mais forte, mais claramente, com mais autenticidade. E chegamos ao final de outro vídeo, mas antes de dizer adeus, quero ouvir de você. Você já passou por momentos em que a vida parecia desmoronar e se viu procurando um propósito, um significado mais profundo? Como você dirigiu esses momentos? A transformação que vem com as dificuldades, como a que estamos falando hoje, pode ser dolorosa, mas também cheia de possibilidades. E você encontrou alguma lição ou força em seus desafios? Se essa reflexão o tocou, deixe você como abaixo para mostrar que essa conversa foi útil e assinada ao canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar questões que podem mudar a maneira como vemos nossa própria vida. E se você conhece alguém que está passando por uma fase de busca de significado ou mudança, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar essas ideias e ajudar mais pessoas a se conectar com o que realmente importa. E me diga, qual cidade você está nos vendo? Vamos ver onde estamos conectados.